Malaquias capítulo 2, vamos ler nessa manhã, Malaquias capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou contigo a paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais que qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 2 de Malaquias, eu quero compartilhar uma verdade sobre reacendendo o amor pela família. No capítulo 1 nós falamos de reacender o amor por Deus, e é claro que quando nós amamos a Deus, nós vamos amar o que Deus ama. Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, reacender o amor por Deus, vai me fazer amar vidas, pessoas, propósitos de Deus. Mas no capítulo 2 nós queremos destacar esse princípio: reacenda o seu amor pela família. Falamos ontem, citando Mateus 24, o versículo 12, que Jesus declarou que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos, e a razão está lá: por se multiplicar a iniquidade. E o capítulo 2 de Malaquias, o Senhor continua usando esse profeta
que profetizou depois do exílio babilônico e antes do Novo Testamento, pelo menos 400 ou mais um pouco de anos antes do Novo Testamento, Deus usa Malaquias para denunciar que o povo de Israel naquele tempo gostava de ir ao culto. Eles ofertavam, eles iam aos templos, eles oravam, eles cantavam, mas o coração deles estava frio, distante de Deus. Para Deus, o que mais importa não é o que eu falo, mas é a distância do meu coração para o coração dele. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento. Deus não se agrada da gente apenas repetir rituais, fazer o que a Bíblia manda, mas sem um coração inteiro, sem amor por Ele, sem prazer nele, sem alegria nele. E o capítulo 2 de Malaquias mostra que esse povo que adorava, ofertava, cantava, estava vivendo em pecado deliberado. Quais os pecados que ele coloca aí? Primeiro, deslealdade. Capítulo 2, versículo 10, ele diz: vocês são desleais uns para com os outros. Amado, quando nós amamos a Deus, nós vamos ser pessoas leais com as pessoas, honestas, não traidores, não pessoas que de duas caras, que na frente é um, por trás é outra. Nós percebemos no capítulo 2 que no início a palavra de Malaquias é muito direta aos sacerdotes, aqueles que estavam à frente ministrando, e ele chega a dizer: olha, vocês não estão honrando o meu nome, e vocês estão abençoando o povo, mas Deus está dizendo: o pecado de vocês vai fazer com que vocês sejam amaldiçoados, e até a bênção que vocês dão está se tornando em maldição. Que, amado, Deus, Ele não quer nos usar, Deus quer nos aprovar, não apenas nos usar. Ele quer usar a gente, mas a base da nossa aprovação. E aí ele diz que havia um pecado que era de deslealdade com as pessoas. Em segundo lugar, o pecado que Israel estava cometendo era da desonra, que nós falamos aqui, capítulo 2, versículo 1, ou melhor, versículo 2: se não ouvirdes, não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome. Amado, às vezes a gente está pensando que Deus vai mudar a gente por uma atitude somente dele. O texto está dizendo: proponha no seu coração dar honra ao Senhor. Proponha no teu coração honrar o Senhor em tudo que você fala, faz, como você reage às circunstâncias. O pecado desse povo era desonrar o Senhor. Por quê? Porque não estava colocando no coração a obediência. E mesmo que eles multiplicavam os cultos, multiplicavam as ofertas, Deus não se agradava deles. Terceiro pecado deles, eles não estavam guardando o conhecimento de Deus. Os irmãos viram aí? Versículo 7, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Versículo 8 diz: mas vós os tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Quando nós começamos a viver no pecado, nós começamos a criar argumentos para defender o nosso estilo de vida, e até ensinamos a outros a viver uma vida fora do conhecimento de Deus. Mais um pecado desse povo, o povo de Israel aqui, o divórcio. Capítulo 2, versículo 13 em diante, ele diz, no versículo 13: vocês fazem isso, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, choros, e Deus não olha e não tem prazer na oferta de vocês. E eles perguntam: por que Deus não está aceitando a nossa oferta? Por que Deus não está se agradando de nós? Versículo 14: porque Deus foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal. Deus está dizendo aqui que este povo estava pecando com adultério, e para resolver o adultério, o que eles fariam? Divorciavam. Deus está dizendo: eu abomino o adultério e abomino o divórcio. Por quê? Porque o divórcio é uma ferida contra a família, é uma ferida dentro da sociedade. O divórcio é uma ofensa ao Deus da aliança, que une pessoas. Pecado desse povo, divórcio, pecado contra a família. Mais um pecado que nós vemos nesse texto, capítulo 2, versículo 17. O texto diz:
Malaquias 2,17: enfadais o Senhor com as suas palavras e dizeis: em quem enfadamos? Quando vocês pensam que qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Chamar o mal de bom, outro pecado. Quando nós começamos a considerar aquilo que é pecado como algo normal, como algo que outras pessoas fazem, nós fazemos, mas a gente continua louvando a Deus, orando, pregando, e até Deus usou a gente, mas está chamando o mal de bom. Isso é pecado. E ainda, versículo 17, o texto diz que eles perguntam, melhor, no versículo 17, mas no finalzinho, ele pergunta: onde está o Deus do juízo? Ficam duvidando do juízo de Deus. Esses pecados, amados, do capítulo 2 de Malaquias, são muito claros na nossa sociedade atual. As pessoas estão duvidando do juízo de Deus, brincam o tempo todo, vivem no pecado deliberado, participam da ceia do Senhor como se nada estivesse acontecendo, mentem para si mesmo, não se autoavaliam com honestidade. A palavra que nós temos hoje, então, como reacender o amor pela família, porque o pecado aqui atingiu diretamente as famílias. Por isso Malaquias vai dizer que no final dos tempos o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Como reacender o amor pela família? Capítulo 2 de Malaquias, eu destaquei pelo menos 3 princípios aqui. Primeiro, nós precisamos aprender a honrar o casamento. Honrar o casamento. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Honrar o casamento não é apenas para quem está casado. Honrar o casamento é para aqueles que amam a Deus e querem agradar a Deus. Honrar o casamento é honrar a família, é orar para a restauração de lares, é investir e semear para que o teu casamento reflita a glória de Deus. Não é para uma melhora superficial ou aparente, com fotos para que as pessoas achem que nós somos felizes. Não, nós precisamos mergulhar e deixar Deus tratar profundamente a aliança familiar, para que a família honre o Senhor, vivendo a lealdade, o amor, a afetividade, companheirismo. Nós precisamos honrar a família. Quem é solteiro precisa honrar os pais, precisa honrar, precisa abençoar casamentos. Nós não podemos achar normal o divórcio, em nenhuma hipótese. A exceção que Jesus abriu do adultério, em adultério Jesus deixa uma exceção, pelo menos no nosso ponto de vista. Sabemos que há ministérios que pensam diferente. Mesmo no adultério, o divórcio deveria ser lamentado, nós deveríamos chorar, nós deveríamos pedir perdão a Deus, porque todo divórcio é um pecado e uma ofensa contra a aliança com o Senhor. Agora, fora do adultério, não há permissão alguma bíblica para o divórcio. Por quê? Porque é uma desonra à família. Agora, quando há adultério, a parte que foi inocente, traída, precisa receber graça de Deus, sim, fortalecimento de Deus, porque Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Deus é o Deus também daqueles que sofreram a ferida do divórcio sem ter parte, sem ter aprovado essa escolha do outro. Mas em todas as circunstâncias, nós devemos chorar, pedir perdão, porque o divórcio é ofensa contra a família. Nós precisamos amar a família. Deus vai reacender o nosso amor pela família, pela honra da família, pela honra dos pais, e também pela honra da instituição família que Deus criou. Em segundo lugar, Deus vai reacender o nosso amor pela família, nos fazendo andar no temor de Deus. Temor de Deus. Versículo 5 de Malaquias 2 diz: a minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O Senhor está falando que quando ele fez uma aliança com Levi, quando ele fez uma aliança com Israel, houve tempo que o temor de Deus era forte no coração de Israel. Eles temiam e tremiam. Você quer reacender o teu amor pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela visão familiar? Nós precisamos pedir a Deus para aumentar o temor no nosso coração.
falta na gente temor. Nós zombamos de Deus quando a gente trata mal a família e fica orando, enchendo o altar de Deus de oração, de oferta e jejum, e trata mal a família. A Bíblia diz que é pior do que o incrédulo, aquele que diz ser crente e não cuida dos seus, da sua casa. Vamos amar nossa família. Deus vai reacender o amor pela família quando nós realmente amarmos o Senhor. E como Ele faz isso? Ele vai aumentar o temor de Deus no nosso coração. Nós não vamos ofender e responder aos nossos pais porque nós temos temor de Deus. Nós não vamos ensinar e dar mau exemplo para os filhos porque temos temor de Deus. Nós vamos ser fiéis ao marido e à esposa porque temos temor de Deus. O temor de Deus nos livra do pecado. Temor é amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. Mas isso não pode ficar aqui só no intelecto. Nós temos que temer e tremer diante da palavra de Deus. Porque tentado nós seremos. Impulsos nós teremos. Mas nós podemos e devemos submeter os nossos impulsos e as tentações ao temor de Deus. Não pecar contra Deus. José, quando foi tentado, ele falou: não pecarei contra o meu Deus. Ele estava longe da família, ele estava longe da sua casa, mas ele tinha temor de Deus e ele honrou a família, mesmo quando a família o desonrou. Os irmãos o desonraram, mas ele continuou honrando a família. Precisamos pedir a Deus temor, para a gente reacender o amor pela família. Como mais uma vez eu digo, não só os casados, mas os solteiros, que às vezes por não serem casados, começam a alimentar frustração. Nós precisamos amar a família, precisamos nos alegrar com a nossa família original, nossos pais, nossos irmãos, pessoas da família, e precisamos olhar para o casamento como algo santo, abençoado, sagrado. O casamento tem um propósito: glorificar a Deus através dessa unidade. Deus une casais para se tornarem parceiros de oração, pessoas que vão manifestar o reino de Deus através da vivência de um lar, de uma família. E em último lugar, nós reacendemos o amor pela família, buscando sempre o conhecimento de Deus e a sua instrução. Nós já lemos o versículo 7, diz: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem buscar a instrução. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os sacerdotes eram uma classe de pessoas distintas. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Sabe como nós honramos a família? Buscando o conhecimento de Deus, buscando a instrução de Deus. E quando eu falo conhecimento de Deus, eu não falo conhecimento sobre Deus ou acerca de Deus, eu falo de conhecimento empírico, experimental, de ouvir Deus, de andar com Deus. Porque uma coisa é eu saber no intelecto, outra coisa é eu ouvir Deus no meu coração, Deus falar comigo. Nós precisamos ouvir o conhecimento de Deus. Às vezes a gente fala assim: o diabo destruiu aquela família. Mas você sabe o que a Bíblia diz em Oséias 4:6? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você, querido, precisa conhecer mais a Deus. Às vezes a gente precisa desconstruir conhecimentos equivocados para construir o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vai me fazer amar a família, honrar a família, lutar pelos casamentos. Quando você souber que tem um casal com alguma situação difícil, você vai orar, você vai lutar. E olha, casado, não é só para permanecer casado e falar que está tudo bem. Precisamos investir na qualidade do casamento, perceber quando a esposa está adoecida, perceber quando o marido está muito estressado, perceber e ser canal de Deus para curar a família, para curar o seu marido, para curar a sua esposa, para curar os seus filhos. Nenhum de nós somos perfeitos e sabemos como fazê-lo, mas se a gente buscar o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus, e formos humildes o suficiente para não olhar só para nós mesmos, mas para olhar para o outro, ouvir o outro, escutar o outro, certamente Deus vai nos dar graça para a gente reacender o nosso amor pela família, reacender o prazer de estar em casa, o prazer de estar em família, sem precisar por isso uma televisão ou alguma coisa, mas o prazer de estar juntos como família. Deus vai reacender o amor pela família sobre todos aqueles que amarem a presença e a palavra dele. É uma coisa que vai ser
comum, natural. E é bom concluir lembrando Oséias 4:11. Oséias 4:11 diz que a sensualidade, o vinho e o mosto, eles tiram o entendimento, cegam. Quando nós não estamos conseguindo amar a nossa família, é porque nós estamos amando a nós mesmos, o eu, o ego. Estamos amando o prazer, a sensualidade, as tentações. Estamos amando, construindo o ídolo chamado prazer, o ídolo chamado ego. Nós estamos amando às vezes o dinheiro e deixamos de amar a família. A tua família é um presente de Deus para você. Ame-os. Ame aqueles que o Senhor aproxima de você. Que Deus nessa manhã reacenda o nosso amor pela nossa família, honrando o nome do Senhor, honrando o matrimônio, para a glória do Senhor Jesus. Amém.